A chuva caía pesada sobre o para-brisa, os limpadores lutando para manter a visibilidade em meio à escuridão da estrada. Jonas apertou o volante com força, os nós dos dedos ficando brancos. Ele dirigia por horas naquela rodovia deserta, com o som constante do motor e o tamborilar da chuva para lhe fazer companhia. A noite estava profunda, e a estrada à frente parecia se estender infinitamente, como se estivesse preso em um ciclo sem fim. Era sempre assim nas estradas solitárias. Sem ninguém por perto, Jonas se afundava em seus pensamentos, lembranças que ele preferia esquecer. O trabalho como caminhoneiro era sua forma de fugir, ou pelo menos tentar. Depois da morte de sua esposa, a única coisa que fazia sentido era continuar dirigindo. Dirigir até não sentir mais nada. Ele suspirou, ajustando-se no assento, enquanto o farol de seu caminhão iluminava as placas de trânsito que passavam rapidamente. A estrada serpenteava por colinas e florestas escuras, com árvores imponentes se curvando sob o peso da tempestade. A solidão era quase sufocante, mas ao mesmo tempo familiar. Jonas estava acostumado a essa sensação de isolamento. Ninguém para conversar, ninguém para responder. Apenas ele e a estrada. De repente, algo chamou sua atenção. À frente, no acostamento da estrada, uma figura apareceu sob a chuva. Jonas franziu o senho, diminuindo a velocidade. Era uma mulher, completamente encharcada, caminhando de cabeça baixa e segurando os braços como se tentasse se proteger do frio. Ela acenava fracamente, pedindo carona. Por um momento, ele hesitou. Era perigoso parar na estrada à noite, ainda mais no meio de uma tempestade. Mas algo sobre a solidão daquela figura, tão pequena e vulnerável sob a chuva, mexeu com ele. Talvez ele estivesse apenas cansado, mas antes que pudesse mudar de ideia, Jonas já havia parado o caminhão ao lado dela. Ela se aproximou lentamente, os cabelos escuros grudados em seu rosto. Ele abriu a porta da cabine, e ela subiu sem dizer uma palavra. O caminhão voltou a se mover, e o som da chuva, antes calmante, agora parecia pesar no ar. A garota se acomodou no banco do passageiro, tremendo de frio. Jonas olhou rapidamente para ela, tentando puxar uma conversa casual. "Você está bem?", perguntou ele, mantendo os olhos na estrada, enquanto o caminhão avançava pela tempestade. Ela balançou a cabeça em um gesto vago, sem dizer nada, os braços ainda apertados ao redor do corpo. Estava encharcada, com os cabelos escuros grudados no rosto pálido. Sua expressão era distante, como se estivesse ali, mas com a mente em outro lugar. Jonas sentiu um leve desconforto. Não era incomum encontrar pessoas na estrada, mas havia algo nela que não parecia certo. Ele tentou novamente. "Para onde você vai?" "Para frente", ela murmurou, mal abrindo os lábios. Sua voz era suave, quase um sussurro, e ela não olhou diretamente para ele. Jonas franziu o senho, estranhando a resposta vaga. Pensou em perguntar mais, mas havia algo na atmosfera da cabine que o impediu. O som da chuva parecia amplificado, abafando qualquer tentativa de comunicação. O silêncio voltou a dominar o espaço. Jonas manteve o foco na estrada, mas não conseguia ignorar a presença dela ao seu lado. Ela permanecia imóvel, olhando para frente, com as mãos pálidas apertadas no colo. A cada quilômetro percorrido, o desconforto dele aumentava. A chuva batia forte no para-brisa, mas a sensação de claustrofobia vinha de dentro do caminhão, não de fora. De vez em quando, ele olhava de relance para a garota. Parecia que ela evitava propositadamente qualquer contato visual. E quando o olhar dele a captava de relance, ela permanecia completamente alheia, com a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse ouvindo algo que Jonas não podia ouvir. "De onde você é?", ele tentou novamente, mais por quebrar o silêncio do que por curiosidade real. A garota virou o rosto lentamente, seus olhos escuros e cansados finalmente encontrando os dele por um breve momento. "Não importa", ela respondeu, sua voz fria como a chuva lá fora. Jonas sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a tempestade. Algo não estava certo. E, à medida que a estrada parecia se alongar interminavelmente diante deles, ele começou a questionar por que havia parado para aquela carona. O desconforto de Jonas crescia a cada minuto.
A estrada parecia interminável, como se ele estivesse dirigindo por horas, mas a paisagem ao redor mal mudava. As árvores altas e as colinas sombrias eram engolidas pela chuva, e tudo o que ele conseguia ver à frente era o reflexo do farol do caminhão nas gotas que escorriam pelo para-brisa. De repente, a garota quebrou o silêncio, sua voz baixa e suave ecoando pela cabine. Você está sozinho há muito tempo, não está? A pergunta o pegou de surpresa. Ele não esperava que ela falasse novamente, ainda mais algo tão pessoal. Jonas hesitou antes de responder, tentando ignorar a sensação incômoda que crescia em seu peito. Sim, faz tempo, ele disse, sem desviar os olhos da estrada. A garota balançou levemente a cabeça, como se já soubesse a resposta. Perder alguém é como estar sempre dirigindo para longe, mas nunca realmente ir a lugar algum, não é? Jonas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era exatamente assim que ele se sentia desde que sua esposa morrera, como se estivesse sempre em movimento, mas preso no mesmo ponto. Ele olhou de relance para a garota, surpreso com a precisão de suas palavras. Como você sabe disso? Ele perguntou, a voz mais ríspida do que pretendia. Ela permaneceu em silêncio por um momento, e então, com os olhos fixos no horizonte à frente, disse algo que congelou o sangue de Jonas. Você pensa nela sempre que passa por aquele trecho da estrada. Aquela curva. A chuva, e estava caindo assim na noite em que ela morreu, não estava? Jonas sentiu o coração acelerar, os dedos apertando o volante até doerem. Ela não podia saber disso. Ninguém sabia. O acidente com sua esposa, aquela curva traiçoeira em uma noite de tempestade. Como aquela garota poderia saber? Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. A garota, por outro lado, permaneceu calma, como se estivesse simplesmente contando uma história. Você acha que foi culpa sua, não é? Ela continuou, sua voz fria e implacável. Que se você tivesse feito algo diferente, ela ainda estaria viva. Jonas pisou no freio bruscamente, o caminhão derrapando na estrada molhada, o som dos pneus lutando contra o asfalto ecoando pela noite. O caminhão parou com um solavanco, derrapando levemente até ficar imóvel. O coração de Jonas batia tão forte que ele podia ouvi-lo acima do som da chuva batendo no para-brisa. Ele respirou fundo, tentando recobrar o controle, mas a sensação de terror o envolvia como uma névoa densa. Quem é você? Ele finalmente perguntou, com a voz rouca, sem ousar olhar diretamente para a garota ao seu lado. Ela virou a cabeça lentamente em sua direção. Pela primeira vez desde que entrara no caminhão, seu olhar estava fixo diretamente em Jonas. Seus olhos escuros, antes indiferentes, agora pareciam transbordar um vazio assustador, como se ela estivesse olhando para a alma dele, desenterrando segredos que ele havia escondido de si mesmo. Eu estou aqui por você, Jonas, disse ela, sua voz tão suave quanto a chuva, mas carregada de uma ameaça implícita. Você sabe disso. Sempre soube. Ele balançou a cabeça, negando com veemência, as mãos tremendo sobre o volante. Isso é loucura. Você não deveria saber dessas coisas. Mas, no fundo, ele sabia. Sabia que a garota não era apenas uma estranha pedindo carona. Ela era algo mais, algo que ele não conseguia entender. Cada palavra que ela dizia o fazia reviver o acidente. A curva perigosa, os gritos de sua esposa, o som dos pneus perdendo o controle na pista molhada. A culpa que ele tentava enterrar há tanto tempo voltava à tona com uma força insuportável. Você tem fugido desde aquela noite, continuou a garota, agora com um tom de voz mais firme, quase acusatório. Dirigindo sem rumo, tentando deixar tudo para trás, mas você não pode fugir de si mesmo. A estrada não tem fim quando você carrega o peso da culpa. Jonas sentiu um nó se formar em sua garganta. A verdade nas palavras dela o atingia como um soco. Ele estava fugindo, sempre estivera. Cada quilômetro que percorria era uma tentativa de escapar do arrependimento que o consumia, mas o que ele não percebia era que esse arrependimento estava sempre com ele, sentado ao seu lado. Ele fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Eu não tive escolha, sussurrou. Eu fiz tudo o que pude.
A garota apenas o observava, silenciosa. A verdade estava ali, pairando entre eles. Não havia mais fuga. Jonas permaneceu imóvel por um momento, o silêncio dentro da cabine se tornando insuportável. Lá fora, a chuva continuava caindo, abafando o mundo ao redor. Dentro de si, uma tempestade ainda maior se formava, repleta de memórias e arrependimentos que ele evitava há tanto tempo. A garota não disse mais nada, mas seu olhar continuava sobre ele, pesado, como se estivesse esperando por algo. Jonas sabia que não havia como voltar atrás. Tudo o que ele queria, tudo o que sempre quis, era uma explicação, uma justificativa para o que aconteceu naquela noite. Mas a verdade cruel era que não havia justificativa. Ele havia perdido o controle, tanto da estrada quanto da vida. Ele olhou pela janela, tentando se concentrar nas gotas de chuva, tentando encontrar algum tipo de conforto na repetição daquele som. Mas a única coisa que ele sentia era a presença dela, como uma sombra constante ao seu lado. Finalmente, ele suspirou, derrotado. "O que você quer de mim?" perguntou, a voz quase um sussurro. A garota sorriu de leve, um sorriso triste que não chegou aos olhos. "Eu não quero nada, Jonas. Você já se deu tudo. A culpa, o arrependimento, e são seus. Eu só estou aqui para lembrá-lo de que você nunca poderá fugir disso." Jonas fechou os olhos, o peso das palavras dela caindo sobre ele como uma onda. Ele sabia que ela estava certa. A estrada, o trabalho, o isolamento, tudo isso foi uma tentativa de escapar de algo que estava dentro dele o tempo todo. Mas a estrada não o levaria para longe de si mesmo. Nunca levaria. Quando abriu os olhos novamente, a garota havia desaparecido. O assento ao lado estava vazio, como se ela nunca tivesse estado lá. A chuva havia diminuído, tornando-se apenas um gotejar suave no para-brisa. Por um breve momento, Jonas pensou que talvez tudo aquilo tivesse sido um pesadelo, uma ilusão de sua mente cansada. Mas o vazio dentro dele permanecia. Ele ligou o caminhão novamente, o motor rugindo de volta à vida. Com um último olhar para a estrada à frente, Jonas suspirou e começou a dirigir. Enquanto avançava pela estrada úmida, o rádio chiou, emitindo uma estática fraca. No meio do ruído, ele ouviu uma voz familiar, a voz da garota. "Jonas", e ela chamou suavemente. Ele não se atreveu a olhar para o retrovisor.